Boa noite, porque eu estou gravando à noite, mas bom dia e boa tarde para quem estiver ouvindo de manhã ou à tarde. Nesse momento nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 até o 29. São 10 versículos que nós vamos estar analisando e analisando no sentido do que está acontecendo nesse momento no Brasil. Eu vou ler, eu vou dizer o tema da mensagem e depois nós vamos tentar entender o que esse texto tem a nos dizer nos dias de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disseram-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Muito bem, essa é a palavra. E para nós chegarmos aqui, seria bom entender um pouco do contexto imediato do que estava acontecendo, para que nós possamos definir bem o título dessa mensagem: Igreja com as portas trancadas, porque é essa a realidade que nos acometeu repentinamente aqui no Brasil. Nos obrigaram a trancar as portas da igreja. E a reflexão é nesse sentido. Devemos manter as portas da igreja trancadas ou deveríamos abrir as portas da igreja, contrariando assim determinações de políticos, de homens, de toda essa crise do coroa vírus. Eu tenho que trocar nomes aqui para não ser bloqueado no YouTube. O que é o certo a se fazer? Eu sei que a igreja, nesse momento, se encontra de portas trancadas.
na corrida, chega primeiro, não entra no túmulo, mas vê os lençóis em que Jesus havia sido coberto. Logo em seguida, chega Pedro, entra no túmulo, vê os lençóis, vê os panos que haviam enrolado os rostos dele e também não vê nada. Eles não compreendem o que havia acontecido. Eles pensaram que alguém havia removido o corpo de Jesus. E a Bíblia vai dizer, eles creram na palavra das mulheres, mas porém não compreendiam as Escrituras que Cristo havia de ressuscitar, apesar de todas as dicas que Jesus havia dado de que ressuscitaria. Era um Cristo que havia feito sinais e maravilhas na frente deles, mas agora eles estão confusos, estão acovardados, porque onde está o corpo? Ele ressuscitou, se ressuscitou, onde está? Mas a tese mais racionalista que eles puderam concluir é de que o corpo havia sido roubado. E eles vão embora e contam para os outros discípulos o que havia acontecido. E aí as mulheres ficam chorando ali no túmulo, quando olham para dentro vêm 2 anjos, um que estava sentado onde ficou a cabeça de Jesus e outro sentado aos pés. E elas vendo aquela maravilha toda, os anjos perguntando, por que choram, mulheres? Elas entram. Maria Madalena, a Bíblia diz que ela entra. E de repente, vê uma presença, sente alguém chegando por detrás dela, vê uma pessoa, mas não o reconhece. Ela pensa, supõe que seja o jardineiro e diz a ele, olha, se você tirou o corpo, me fala onde é que está. Aí com ponto de exclamação, a Bíblia diz que Jesus fala, Maria! Aí ela percebe, com a autoridade da fala, que era Jesus. E ela responde, Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. E ele vai dizer, vá e conte para os outros o que aconteceu. Ela vai correndo e conta aos discípulos que havia visto o Senhor. Mas naquele mesmo domingo em que as mulheres disseram que viram anjos, que viram Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto, eles, no cair da tarde, começam um boato em Jerusalém de que os discípulos haviam roubado o corpo. Havia uma mentira que havia sido bem montada, bem arquitetada. E aí os discípulos pensaram, bom, se mataram já o nosso mestre. E estão dizendo que nós roubamos o corpo dele. Provavelmente agora nós seremos perseguidos. Provavelmente nós seremos punidos. E eles estavam totalmente amedrontados, totalmente acovardados. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 19 do capítulo 20 de João, que naquela tarde eles estavam com as portas trancadas. Os discípulos a quem Jesus escolhera para pregar o evangelho, os discípulos ao qual Jesus disse para Pedro, eis que edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mesmo Jesus que depois vai dizer, todo poder me foi dado nos céus e na terra. É esses discípulos que caminharam 3 anos e meio com o mestre. Agora as mulheres disseram que ele ressuscitou, mas eles estavam trancados, e o texto é muito claro, com medo dos judeus, eles estavam com medo de homens. E a grande primeira reflexão aqui que nós podemos fazer é o seguinte, que as portas da igreja estão trancadas porque a igreja está temendo homens.
Homens disseram que vão multar. Homens disseram que vão fechar. Então a igreja como instituição está com medo de perder dinheiro, está com medo de ser multada, está com medo de ser levado a tribunais. Pastores com medo de ser arrastado a tribunais. Deixaram as portas da igreja trancadas. Porque o medo faz que nós nos fiquemos trancados. Era um monte de sensação misturada, mas aqui o texto é muito claro. Medo dos judeus. O principal motivo por trancar as portas é medo. E aí o Apocalipse vai nos dizer que ficarão de fora os covardes. A Bíblia é muito clara quando diz que nós não devemos nos acovardar. Eu sei que vai ter muita gente que vai me dizer que é uma pregação irresponsável, que nós devemos ter prudência. Tem gente que acredita que esse vírus é desta maneira mesmo, que ele está matando todo mundo. Mas o medo é a anulação da fé. Porque a Bíblia diz que a fé lança fora todo o medo. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui é medo. E a segunda coisa que faz a igreja ficar de portas trancadas, e isso é o que mais me chateia, é a ideia de uma igreja que não acredita que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram na ressurreição, ficaram em dúvida, mas a dúvida tomou tanto conta do coração deles que eles duvidaram de que o Cristo havia ressuscitado, que ele estava vivo, e por isso trancaram as portas. E a grande pergunta que fica no ar: se nós somos igreja brasileira, e falo aqui para aqueles que me conhecem da denominação a qual eu frequentei muitos anos, estamos com as portas trancadas, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Se estamos com as portas trancadas, aqui os discípulos estão com as portas trancadas porque não creram na ressurreição de Jesus. Nós, muitas vezes, nos púlpitos, quantas vezes eu ouvi, tem que acreditar que Cristo é soberano, que todas as coisas estão no controle dele, que ele ressuscitou e está à destra do Pai, e tudo isso é verdade, mas de repente o Estado fala: olha, se não fechar a igreja vai acontecer isso, isso e isso com você. De repente parece que o Estado é mais poderoso do que o Cristo ressurreto. E o Cristo ressurreto é aquele que tem todo o poder. O Estado tem algum poder. Vírus pode ter alguma letalidade, mas nada é superior ao nosso Cristo. Se estamos de portas trancadas é porque não acreditamos de fato que Cristo ressuscitou. Eram meros discursos vazios que nós fazemos em nossos púlpitos. Discurso vazio, porque na primeira perseguição a gente corre, a gente se amedronta. Eu sou de uma igreja que tem como fundamento em sua base nos preparar, dizendo: olha, um dia virá grande tribulação e nós precisamos resistir. Muitas vezes em escola bíblica, nós debatendo o tema: hoje no Brasil nós temos o direito de abrir a igreja, mas pode chegar um tempo que vem um decreto para que nós fechemos as igrejas, mas nós vamos resistir, porque nós somos crentes. Mas o primeiro decretinho, todo mundo fecha a igreja, trancam as portas da igreja, e aí não fazem mais culto. Deixam as pessoas desamparadas. Pessoas que nesse momento precisavam da igreja, que estão desesperançadas, que estão angustiadas, que não sabem se a verdade é a verdade da Globo, se a verdade é a verdade do governo.
curados. Foram quantos cultos, irmãos? Quantos cultos, irmão, que eu frequentei? Que no final do culto fazia-se o apelo. Você que tem câncer, você que tem uma doença incurável, você que tem problema no casamento e quer receber uma oração com imposição de mãos, venha até aqui para frente. Eu não tenho poder nenhum, mas Cristo que ressuscitou, Ele tem poder para te curar. E as pessoas iam para frente. Porque não sabem de que linha eu venho, mas a palavra de Deus diz em Tiago, e isso é muito feito, adotado na denominação que eu fazia parte, que era quando houver alguém entre vós doente, chamem os presbíteros da igreja, orem pelo doente, ungindo-o com óleo, passando o dedo no óleo, ungindo a sua testa, e a oração da fé levantará o doente. A grande questão é que, e se convidarem um pastor para ir na ala dos infectados do coronavírus, e um irmãozinho lá está doente, está nas últimas, e falar: eu quero um pastor aqui que venha e faça a unção conforme diz a palavra de Deus. O que você vai dizer? Não, eu oro daqui mesmo, porque Deus, ele atende eu daqui. Mas a Bíblia manda ungir com um óleo. Nós ungíamos com óleo. E se a pessoa pedir para que porque Jesus Cristo vai ter que mostrar para eles que ressuscitou. Eles estão amedrontados. E Jesus nem bate na porta, nem nada, porque o medo era tanto. De repente, o texto diz que Jesus aparece no meio deles. E diz: Pai seja convosco. Só que daí todo mundo fica assustado. Imagina se uma pessoa aparece com portas trancadas. Eles já estão com medo. E alguém chega e diz: Pai seja convosco. Eles se levam um susto. E ele fala: calma. Toca, olha aqui a minha mão. Que foi furada por vocês. Olha aqui o lado do meu corpo, onde foi enfiada uma lança por um soldado romano. Sou eu mesmo. Aí quando eles se acalmam, a mensagem de Jesus para aqueles que estavam com medo dos judeus, para aqueles que não acreditavam que ele havia ressuscitado e que agora estão vendo que ele ressuscitou, a mensagem é: Pai seja convosco. Por que estão atribulados? Por que estão com as portas trancadas? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós também. Não para ficarem de portas trancadas, mas para levar o evangelho ao mundo, porque é essa a missão do Pai para Jesus que é repassada para a igreja. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Não acredito nesse culto que a pessoa pega o microfone e sopra e os outros caem. Aqui tem uma outra explicação, mas o vídeo não fica muito longo. Vamos pular as partes teológicas complicadas no texto e ficar com a essência. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. A igreja não pode estar com as portas trancadas. Havia, todavia, um discípulo um apóstolo que não estava junto, que era Tomé. E aí eles contaram para Tomé: ei, Tomé, o mestre está vivo, apareceu. Fala: vocês estão delirando, gente. Deixa de ser doido.
Jesus Cristo não ressuscitou. E eles falaram, ressuscitou sim. Ele falou, olha, tá bom, vocês estão malucos, mas o negócio é o seguinte, se eu não pôr o dedo na ferida das mãos e no lado dele, de maneira nenhuma eu vou crer. Para com isso, vocês estão delirando, vocês viram outra coisa, o medo afetou a cabeça de vocês. Vocês não são mais pessoas racionais, não. Para com o delírio. E o fato é que a incredulidade de Tomé toma conta deles. Porque uma semana depois, no primeiro dia da semana, no outro domingo, eles estavam de portas trancadas. Eu sei que eu estou fazendo esse vídeo aqui para estimular a igreja a abrir as portas, mas sempre vai ter alguém que vai ter um contra-argumento dizendo nós precisamos ser prudentes, não é bem assim, não é essa. Sempre existe um Tomé. E aí esse Tomé desestimula a fé dos apóstolos de tal maneira que eles se trancam de novo. E aí Jesus vai ter que dar mais uma prova. Jesus aparece de novo no meio deles com portas trancadas e do mesmo jeito diz, gente, não é isso, eu estou parafraseando a Bíblia, mas a intenção é essa. Gente, de novo trancado? Eu já não os enviei? Eu mandei. Por que estão ouvindo Tomé? Ele entra de novo e faz a cena de novo, para que ele se lembre. Ele diz, Pai seja convosco. E diz para Tomé, ei Tomé, vem aqui, encosta aqui a mão. E Tomé, quando começa a encostar a mão, ele diz, Tomé, não seja incrédulo, mas ser crente. Jesus está trabalhando a falta de fé deles. Eles estão trancados porque não têm fé, não têm confiança que Jesus Cristo havia ressuscitado. Estavam dando ouvidos para Tomé. Aí Tomé, de repente, agora vê que Jesus realmente ressuscitou. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele e fala, você creu porque viu, Tomé. Isso não é fé. Bem-aventurados que não viram e creram. E aí eles entendem que eles tinham um Cristo ressurreto e que deveriam pregar este evangelho, doa o que doer. Nós vamos encontrar depois no livro de Atos o próprio Pedro e João entrando no templo, levando uma surra de vara, e quando ele leva uma surra de vara pelo poder estatal, pelo poder religioso da época, eles voltam regozijantes, alegres, e os outros falam, por que vocês estão alegres? Porque nós levamos a primeira surra pelo nome de Cristo Jesus, fomos dignos de apanhar, de levar uma surra. Jesus diz, quando vos levardes aos tribunais, não temais. Com que palavras você vai responder? Porque naquele momento o Espírito Santo falará por vós. Chegou o tempo de ser levado para tribunais, irmãos. De abrir igreja e de repente a polícia fechar a igreja mesmo. E você ser levado ao tribunal. Jesus não mentiu. Ele disse, assim como me maltrataram, vão maltratar vocês. Aí é que vocês estão no caminho certo. Ficar dentro de casa, em quarentena, não é o caminho certo para a igreja que há de passar pela grande tribulação. A igreja do Apocalipse, onde um anjo pergunta, quem são estes de vestes brancas? E aí Jesus vai responder, estes são aqueles que lavaram as suas vestes, alvejaram, deixaram branca, pelo sangue do Cordeiro. São estes o que passaram pela grande tribulação, foram mortos, são de todo tribo, povo, língua e nação. E nós aqui, que até outro dia nos gabávamos que não tínhamos perseguição, agora de repente as igrejas foram trancadas e não há ninguém que acredita que Cristo é mais poderoso do que tudo isso, e não estamos abrindo a igreja, estamos usando esse artifício de internet. Eu convoco qualquer um irmão que esteja ouvindo essa mensagem,
Se quiser fazer uma reunião numa casa, num salão, em um templo, em qualquer lugar que você quiser, meu irmão, a gente aluga junto, a gente faz junto, mas a gente ora junto. E aqui, para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre 3 camadas da realidade, porque já foi me avisado aqui que o tempo está ficando longo. A primeira camada da realidade, que o texto nos indica, é a comprovação empírica e científica. Tomé não queria crer, a não ser que tocasse em Jesus. Aí Jesus, quando aparece para Tomé, fala, põe a mão aqui. Quando Tomé põe a mão nas chagas de Jesus, Jesus fala, porque viste, crestes? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. O que Jesus está dizendo? Que toda constatação de fato, de maneira empírica, não depende de fé. Você pode falar, eu não acredito que existe leão. Aí um dia alguém vem e fala, você não acredita? Não, é um animal inventado. Tá? Só para você entender. A pessoa fala, é um animal inventado, só vi na televisão, então vamos lá no zoológico. Aí a pessoa vê o leão. Fala, agora passa a mão nele. A pessoa fala, não, de maneira nenhuma. Mas ela não precisou crer. Foi comprovado, foi mostrado para ela. O que é demonstrado não depende de fé. A não ser que você negue a própria realidade do que você está vendo. Que também não é muito difícil nesses nossos dias, mas é assunto para outro tema. Mas uma pessoa em sã consciência viu Jesus, bom, se eu vi ele, eu creio. Isso é a camada da ciência, tá? Então tem esse coronavírus, ele existe? Existe sim, foi provado cientificamente que ele existe, mas é uma primeira camada, a camada empírica, a camada da prova. Então, Jesus aparece e demonstra que ressuscitou, mas ele prova. Mas ele diz, você não é bem-aventurado, Tomé. Bem-aventurado é os que não viram e creram. É a igreja que não vai me ver com esses olhos visíveis, mas pelo Espírito Santo vai crer que eu ressuscitei e estou governando sobre todas as coisas. Então, essa primeira camada do crer porque viu, aí eu creio porque o cientista provou que o coronavírus existe, existe mesmo. Pode atacar os pulmões? Pode. Existe pessoa de zona de risco? Existe. Se quiser se preservar, não ir à igreja, tudo muito que bem. Mas é uma camada muito fraca. E sobre essa camada existe uma outra camada, que é a camada do discurso político manipulativo. Todo discurso político, todo discurso de poderosos, as palavras são levadas a manipular um fato ou a supervalorizar uma informação para ter algum tipo de ganho. O fato era que Jesus havia ressuscitado, isso é fato, ninguém poderia negar. Mas a política, através do discurso, nega a verdadeira realidade. O que eles vão falar sobre Jesus? Bom, a gente não pode negar a realidade de que os guardas desmaiaram, ele ressuscitou, o anjo ressuscitou ele. Vamos inventar um discurso político para esconder o fato verdadeiro que Jesus ressuscitou. Eles dizem, vamos dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A segunda camada é do discurso político. É a da mídia. Você está lendo a Bíblia ou você está assistindo a Rede Globo e os políticos? Todo mundo está falando que está morrendo gente para tudo quanto é lado, mas não está morrendo de maneira nenhuma toda essa gente. Não está. Existe o vírus? Existe. Ele é perigoso? É. Como a pneumonia é, como a dengue é, como andar de moto no trânsito de São Paulo é mais perigoso e mais letal do que esse vírus. Mas sobre isso ninguém fala.
Porque o discurso alinhado com a mídia te pondo terror, dizendo que todo mundo está morrendo, vai pegar, fica em casa, vão destruindo a economia, vão preparando um palco para o anticristo, porque agora essa coisa virou global, tudo que vira global, você já tem que ficar esperto, porque nós estamos chegando nos tempos do fim. Então, a igreja, aqui no texto diz, e trancaram as portas porque estavam com medo dos judeus, que eram as autoridades da época. A igreja hoje está trancada com medo do quê? Do discurso político. Primeiro vem a fase empírica, o vírus existe. Depois vem a fala política. É para todo mundo ficar em casa, você perde o seu direito de ir e vir, a Constituição não vale mais nada, porque o vírus está matando o mundo inteiro, quando na realidade não está. Onde na realidade a fome vai matar muito mais. Eles estão com medo dos judeus, que está dizendo que eles roubaram o corpo de Jesus. Eles estão mentindo. E os políticos estão mentindo e fechando as igrejas. Igreja de Cristo Jesus. Falando sério com você agora, que aguentou ouvir até aqui o que eu tenho falado. Você acha que uma igreja com um decretinho desse já fecha e fica com medo vai aguentar? Os últimos tempos, marca da besta, essas coisas aí. Você acha que você aguenta? Se na primeira perseguiçãozinha... E quem diz que a igreja vai poder voltar a funcionar? Quem sabe daqui para frente eles vão perseguir a igreja? O comunismo chinês está com as mãos no mundo. E onde chega o comunismo, a primeira coisa que é proibida é o cristianismo. O cristianismo poderia ser uma voz nesse momento que era para a igreja aparecer. A igreja de Jesus Cristo deveria aparecer nesse momento de desespero como solução para o desespero. Não trancar as portas da igreja, não se acovardar. Porque eu falei de duas dimensões, a do empírico, o vírus existe mesmo, vai matar alguns, tem alguma letalidade sobre alguns doentes que precisam tomar os seus devidos cuidados. Uma segunda camada que é a ideológica política, mas a igreja vive na terceira camada, que é a camada da fé, que Jesus Cristo ressuscitou e deu uma missão para a igreja. Me falaram na FATAP uma vez que FATAP é um instituto onde eu estudei teologia, para quem não está habituado com essa linguagem, que em momentos de calamidade o sacerdote podia rasgar as vestes em desespero. O rei podia rasgar as vestes em desespero. Mas o profeta não poderia rasgar as vestes, porque ele era a última esperança. Estava tudo destruído, não tem saída. O profeta era o homem pelo qual Deus falava. E Deus aqui ele dá autoridade para a igreja. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Tem gente que está com essa quarentena, os psiquiatras já disseram, vai aumentar o suicídio, depressão, crises familiares, problemas psicológicos, a pessoa está fechando comércio, tem gente falindo, tem gente que pegou de fato esse coronavírus, tem gente que queria um pastor ou uma porta aberta para ele poder entrar, e ele queria uma última esperança, porque ele já está desesperançado para ele já está pensando na corda, no pescoço e no suicídio. Ele não aguenta ver o filho dele com fome, ele está desesperado. E a igreja que foi enviada para trazer esperança e boas novas do evangelho. Assim como Paulo, pensa em Paulo. Naufragou, apanhou, levou varada, mas não paro de pregar o evangelho. Se eu morrer, para mim é lucro. De repente estava numa ilha, uma víbora marinha mordeu a mão dele, que ele levantou, e a cobra era tão voraz que os dentes ficaram cravados na mão, não soltou não. É a cobra mais perigosa que existe no mundo, todo mundo ficou esperando Paulo cair. E Paulo simplesmente tinha uma fogueira, chacoalhou a cobra no fogo, e ela, pelo calor, soltou e foi embora. E os outros esperando ele morrer, ele não morreu. Mas que poder é esse? Esse é o poder da igreja. Esse é o evangelho que eu creio.
O evangelho que Jesus Cristo de fato ressuscitou. O problema é que se a igreja tranca a porta é porque ela está com medo. Se está com medo, não tem fé. Se não tem fé, não acredita que Jesus ressuscitou de fato. E aí, igreja? Vamos abrir as portas, porque a igreja está com as portas trancadas. Deixa o pau comer. É isso que eu tenho para dizer. Deixa nos arrastar para os tribunais. Deixa multar. Deixa. Chegou, é o começo das dores. E aí? A Bíblia não te alertou para isso? Você não se preparou para isso, não? E aí, pastor? Você vai ficar na sua casa assistindo Netflix? Com as portas trancadas? Enquanto o mundo por aí precisa do evangelho? Era o momento da igreja ser a voz que não se cala. Tem muita gente pedindo para o presidente: presidente, por favor, intervenção militar. E não vem resposta. Aí os outros começaram a pedir para os caminhoneiros: caminhoneiros, parem o país para que o exército tome as ruas. A igreja, então o presidente poderia fazer alguma coisa, os caminhoneiros podem fazer alguma coisa, mas a igreja poderia fazer muito mais. Quantos cristãos existem no Brasil? Basta abrir as igrejas e pastores pregarem a palavra de Deus com seriedade para essas pessoas, impor as mãos sobre os doentes, sem temer a morte. Aquele que ganhar a sua vida, disse Jesus, preservar a sua vida, se esconder. Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor a mim, acha-la. Então está na hora da gente enfrentar o problema, igreja. Parar de culto online. Eu me coloco aqui à disposição, eu vou colocar os meus contatos debaixo no vídeo, né? Não entendo muito disso, sei fazer o vídeo, não entendo muito de computador, mas acho que consigo ali colocar meu contato, meu WhatsApp, vou formar um grupo no WhatsApp, quem quiser ser acrescentado coloca, e vamos começar a igreja. Não sempre falamos que a igreja é invisível, não é uma placa. Então agora está na hora dos crentes de verdade se levantarem para cultuar, perder o medo. Então eu vou ficando por aqui, meu irmão, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E fique com essa palavra: a igreja não vive na dimensão do empírico nem do discurso político. A igreja vive a fé. Não viu, mas creu. Creu sem ver. A definição está lá em Hebreus 11, para mim não recomeçar a pregar. Eu não vou ler, não vou citar. Mas a hora não é hora de se trancar. Nós já recebemos o Espírito Santo lá no Pentecoste. E quando receber o meu Espírito Santo, não ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis mártires. Então você já tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, está na hora de provar que temos. Pregar o Evangelho, ser mártir de Cristo, sofrer um pouco por amor a Cristo. Amém? Eu sou o pastor, irmão, servo, Daniel, e deixo essa mensagem aqui para a igreja. Espero que esse vídeo possa ser compartilhado para ver se a igreja brasileira não morre, mas reage. Amém? Deus abençoe a todos.